Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT, na nossa manhã. Muito obrigado pela sua audiência conosco desde esse primeiro momento. Hoje o nosso convite é para você acompanhar uma conversa que fala sobre meio ambiente, como isso gera valor, mas para gerar valor, capacitação é muito necessária. E tudo isso englobado faz com que a gente tenha, então, o nosso convidado aqui presente hoje. Nesse nosso Em Destaque, trata-se de Joaquim Leite, ele que é fundador da Vivens, Escola de Negócios Verde, e também ele é ex-ministro do Meio Ambiente. Vamos então começar essa conversa com ele, muito produtivo, inclusive, desde o primeiro momento. Tenha atenção com todo esse conteúdo, viu? Joaquim, obrigado pela presença, muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui para a gente fazer um papo aí sobre o tema uma nação verde que nem o Brasil. Eu acho que é super importante a gente trazer conhecimento para todo mundo. Com certeza. Acho que a gente pode até ambientar, primeiro essa questão, antes de entrar propriamente até no projeto, da Vivens, mas falar sobre meio ambiente, negócios, Brasil. Qual é o panorama que a gente tem atualmente sobre esses temas e como eles se interligam? Vamos tentar trazer um pouco de uma visão mais global. O que é o Brasil em relação aos outros países? Como que o Brasil é considerado lá fora e como que a gente pode trazer o tema do Brasil como uma grande nação verde do mundo. Imagina que você tem uma economia brasileira pujante com uma característica natural impressionante. Imagina a quantidade de floresta que nós temos aqui, 60% do território protegido, o Brasil com a maior biodiversidade do planeta, um dos maiores volumes de água do mundo, de água doce, que é um grande desafio para o mundo. Você pensar que o Brasil é um país onde tem ventos constantes sem tempestades, você tem um clima tropical ameno, você tem uma quantidade de radiação solar que se transforma em fotossíntese para produção agrícola, tanto quanto energia. Então, o Brasil tem características naturais e econômicas únicas. Deve ser provavelmente por isso que o Brasil vai conseguir ser a grande economia verde do mundo nos próximos anos. E eu acho que através do conhecimento dessa visão de um Brasil de uma forma bem positiva, do tema ambiental de forma positiva, é que a gente vai transformar o Brasil nesse potencial verde. Que bom. E o Espírito Santo dentro disso ganha também? Com certeza. Eu acho que trazendo conhecimento, você tem um Espírito Santo aí que tem uma parte agrícola, uma parte industrial, uma parte logística, Tudo isso que você imagina de uma economia, essa economia pode mostrar ao mundo a eficiência ambiental dela. Imagina que a gente possa mensurar a eficiência ambiental das empresas e do Estado, aqui da região e do Espírito Santo. Como que eu trago essa eficiência ambiental para o consumidor reconhecer essa eficiência ambiental e aí comprar mais e a sua empresa valer mais? Esse é um desafio. E aí, quando eu falo de eficiência ambiental, eu estou falando de um balanço verde, ligado a emissões de gás de efeito estufa, a proteção da biodiversidade, água, solo e ar. Se a gente puser esses 6 componentes como uma mensuração e um balanço conectado ao produto, eu acho que o Estado, com certeza, vai aproveitar essa oportunidade de absorver recursos e desenvolver economicamente, mas desenvolver na direção de uma economia verde. Que bom. Lembrando que a passagem aqui do Joaquim Leite conosco, no Em Destaque, marca também a presença que ele teve no Espírito Santo, recente, nesses últimos dias, num evento ligado ao Sinep, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, o encontro de gestores educacionais do Sinep. Até levando o conhecimento dele para esse encontro tão importante que foi realizado na região de Pedra Azul, aqui na nossa Domingos Martins, que é um expoente, inclusive, da nossa riqueza ambiental, Joaquim? Então, foi um momento também muito produtivo, para essa discussão toda acontecer. Exatamente. A ideia de vir aqui fazer uma palestra sobre o tema e mostrar essa visão ambiental positiva e o Brasil como uma grande nação verde global. Foi isso que eu apresentei lá e foi super bacana a participação. Que bom. Agora vamos falar para o projeto da Vivens, e inclusive é uma novidade isso, apresentada ao mercado, na liderança aí do Joaquim Leite. Inclusive tem parceiros muito importantes que estão caminhando com ele nesse, a gente vai entender a partir de agora, mas para também que você compreenda a importância de qualificar o debate do meio ambiente também. Então, Joaquim, acho que é bom a gente explicar esse projeto, por favor. Obrigado. Esse projeto surgiu logo após o governo, o ministro Paulo Guedes e eu
a gente estava tomando um café no Rio de Janeiro e eu levei uma ideia de escrever um livro. Eu falei, ministro, vamos escrever um livro? Ele falou, mas um livro sobre meio ambiente e economia? Eu falei, a teoria ambiental do sim. Eu falei, mas o que seria isso? Eu falei, a teoria ambiental do não está dado. Eu não posso canudinho, eu não posso andar de carro, eu não posso andar de avião, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Nada pode. O tema ambiental é sempre proibir, parar, frear a economia. Vamos trazer um tema diferente? Vamos trazer uma visão diferente, uma visão positiva? Como que eu trago eficiência ambiental para dentro da empresa? Como que além do balanço econômico eu trago um balanço verde para dentro da empresa? Como que eu mensuro isso que eu acabei de falar, né? Emissões de gás de efeito estufa, proteção da biodiversidade, uso de recurso natural, aí está ligado à reciclagem, reuso, né, economia circular, a proteção do solo, da água e do ar. Uhum. Aí ele chegou para mim na época, há 2 anos atrás, e falou, não, vamos fazer uma escola. Eu falei, mas vamos fazer só um livro? Não, vamos fazer uma escola que é muito melhor, é a única forma de levar esse conhecimento. Ele adorou a ideia, a gente veio desenvolvendo essa visão ao longo dos últimos 2 anos, mas ele achou que a única forma da gente transferir conhecimento não era através de um livro, era através de uma escola. Ele fez a mesma coisa na década de 90 com o IBMEC, né? Ele foi fundador do IBMEC, foi o primeiro MBA executivo do mundo, ele fez 12 anos antes das outras escolas, porque ele sentia falta na época de uma hiperinflação de engenheiros que soubessem, ou empresários ou executivos que tivessem conhecimento no tema financeiro. E foi um sucesso. Ele fez isso porque ele era fundador de um banco chamado Banco Pactual, que agora é o BTG. E na época ele falou, olha, eu preciso treinar, eu preciso ensinar, eu preciso educar. E com esse mesmo espírito de educação, ele trouxe, junto, o Paulo Guedes e eu, fundamos a Vivens Business School para levar esse conhecimento a todo o Brasil e aproveitar a oportunidade de mostrar que dá para pensar tema ambiental de forma positiva. Que bom. E isso vai trazendo, então, mais valor, né, a produtos e serviços, obviamente mais produtos até pela ligação que tem muito com a questão fabril, né, aqui no Brasil, para que ofereça ao mercado esse produto mais verde ou que a economia se torne mais verde. E aí, Joaquim, nesse momento, então, de já estar, né, com a Vivens em andamento, o público-alvo dela, então, é quem? Quem que pode tirar esse maior proveito, então, de todos esses ensinamentos e conceitos que você e Paulo Guedes, então, já articulam? O que a gente trouxe como foco para ser o aluno dessa escola é um líder, é um executivo, ele passa muito mais, ele vai além do diretor ou do responsável por sustentabilidade. A gente entende que esse tema tem que ser transversal, então a parte operacional, a parte financeira, a parte de marketing, a própria parte ambiental, como que a gente traz essa visão no C-Level para você ter um C-Level verde, vamos dizer assim. Alguém que está muito próximo do CEO da empresa, né? Que é o cargo mais importante de uma empresa, toda aquela diretoria embaixo tem um conhecimento, uma cultura, e eu acho que você consegue criar uma carreira de alguém que entenda do verde de forma positiva. Então ela é muito mais ampla do que somente a parte de sustentabilidade, o ESG, ela é ampla porque ela pode mudar a cultura da empresa e a empresa começar a desenvolver produtos e serviços pensando como ela pode ser mais eficiente em relação ao tema ambiental. Isso cabe para todos. E todos os setores. Eu estou falando de logística, eu estou falando de agricultura, eu estou falando de serviços. Hoje aí se fala muito de serviços, tecnologias como inteligência artificial, prestação de serviço mesmo como hotéis, consultorias. Imagina que toda essa revolução verde que vai acontecer na economia global, que já está acontecendo, na verdade, ela pode ser aproveitada se você tiver conhecimento. Em vez de estar pensando só em conformidade legal, cumprir as regras ambientais conforme a legislação, você pode transformar isso em um diferencial competitivo e levar para a sua empresa essa eficiência que ela chega até o seu cliente e você, como eu já comentei aqui, você vende mais e você vale mais. Com certeza. Acho que cabe explicar também, até aproveitando sua presença aqui nessa conversa tão transparente com a nossa audiência, até contextualizar mais ainda para a população que talvez não acesse tamanho contexto do impacto disso nas empresas. Por exemplo, as pessoas podem imaginar que quando a gente fala de economia verde, é uma placa solar, né, apenas uma questão de energia, fazer algum tipo de preservação de alguma área restrita ou de determinada metragem.
que é o impacto de economia verde propriamente para as organizações? Eu gosto do exemplo do meu celular. Imagina que o meu celular tem uma capa, eu preciso da capa, a ideia não é proibir fabricações de capas de plástico, mas eu posso ter uma eficiência ambiental dele. Ele podia ter 10% a menos de plástico, ele podia ser transparente, que seria mais fácil para reciclagem. Então, se eu tivesse a eficiência ambiental desse produto, dessa capa, eu poderia escolher como consumidor na loja qual deles eu quero comprar e assim diferenciar o meu produto. E aí eu preciso de conhecimento. Eu preciso saber o que é isso, eu preciso saber desses indicadores, eu tenho que ter conhecimento, e por isso que a gente criou a escola, para você aprender como transformar um desafio ambiental numa oportunidade real de negócio. Então, isso aqui é só para te dar um exemplo. Como você bem disse, todo mundo, quando fala em meio ambiente, ele pensa que ele tem que cuidar de uma floresta, que ele tem que colocar energia renovável na casa dele, uma placa solar, mas vai muito além disso. Vai em todo o consumo, vai na minha roupa, vai no meu celular, vai em tudo que a economia, que uma economia oferece à sociedade, ela deve ter uma eficiência ambiental, e aí você mostrar isso para o seu cliente vai ser um grande diferencial. Que bom. E se isso ganha mercado, né? Se tem tanta aplicação, né? Se pode trazer esse valor agregado, será que isso ganha mercado? Né? Ganha mercado no sentido também de trazer o retorno financeiro, óbvio, para as organizações que investem assim. Tem esse retorno, Joaquim? O mundo tem essa abertura para absorver isso já com esse contexto? Vou voltar de novo à capa do meu celular. Se eu estivesse usando 10% a menos de plástico, seria 10% mais barato na hora de produzir. O custo de produção dessa capa seria menor. E aí eu estaria levando ele a mostrar para o cliente que eu estou usando menos plástico, vai ter menos resíduo, e aí eu estou barateando o meu custo de produção. Esse é o desafio. Como eu pego o tema ambiental, conheço ele, trago ele para o operacional, para quem está comprando a matéria-prima, para quem está desenvolvendo o produto, levo ele para diferenciar também, não só pela cor, pela beleza, mas também pela parte ambiental. Eu acho que esse é o grande pulo do gato de como você traz o tema ambiental sem ser algo ligado ao não, e sim ao sim e a valer mais. Como você falou, a ideia é levar para o mercado. Então, até que ponto eu consigo conectar ao meu produto o tema ambiental? Eu estou tomando água aqui. Essa água provavelmente é uma água mineral e deve ter um volume de preservação de biodiversidade em torno dessa nascente que eu não sei nem qual é. E eu podia trazer isso para cá. Diferente de uma água que é filtrada e é uma água tratada. Se for uma água mineral, eu posso diferenciar ela na gôndola, contando para o consumidor a quantidade de biodiversidade que ela protege para garantir essa água limpa. Então, tem várias coisas bacanas que você pode fazer. Imagina num hotel, eu posso dar uma bonificação ou um programa de fidelidade para quem não pede para trocar a toalha todo dia ou trocar a cama todo dia. Eu vou trocar em vez de todo dia, a cada 2 dias. E aí eu dou uma fidelidade verde para ele. E aí ele vai acumulando isso, o cliente vai ficar feliz, mas imagina eu lavar, quanto custa? Recolher, lavar. Então eu estou ganhando, porque eu tenho um custo operacional menor, mas eu também estou levando o tema ambiental para o meu cliente se beneficiar. Então eu acho que dá para trazer essa visão bem positiva, com alguns casos aí que eu estou te comentando, claro, que dá para a gente chegar a ser a maior nação verde do mundo, a maior economia verde do mundo provavelmente vai ser o Brasil. Que excelente. Bem, depois do nosso intervalo a gente fica sabendo, será que o Espírito Santo está próximo disso também, né? Próximo desse conhecimento? Na volta a gente vai saber, então, ainda aqui com Joaquim Leite no nosso Em Destaque, já já. De volta então com o nosso programa Em Destaque, a gente continua a nossa conversa na manhã de hoje com o nosso convidado aqui na tela da TV Sim SBT. Trata-se de Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente, ele que é fundador da Vivens, Escola de Negócios Verde. A gente está tratando inclusive aqui sobre esse conteúdo tão importante, pela atualidade que isso traz, né, para a discussão em relação à aplicação disso na economia verde. Isso ao redor do mundo, inclusive, dentro do contexto Brasil com outros países, é uma discussão realmente que vem aí tornando-se cada vez mais potente
e como tirar proveito dessa potência, então, através desse conteúdo oferecido, então, pela Vivens Business School. E o Espírito Santo não está fora disso. Mas só para aproveitar e lembrar você, a passagem do Joaquim Leite aqui pelo Espírito Santo, que esteve no evento em Pedra Azul, então passou aqui pelo nosso estúdio para compartilhar também essa leitura conosco de como esse tema economia verde, ele é e vai permanecer ainda muito mais forte, assim como a gente está vendo que as empresas, né, as organizações privadas também estão trazendo muito disso para aplicação em produtos e serviços, como foi comentado aqui no primeiro bloco. Mas para a gente avançar mais ainda, a gente deixou a pergunta, né? O Espírito Santo está muito perto disso, da aplicação então desse conteúdo que a Vivens pode então transmitir e transformar dentro das organizações? Aí eu queria saber então disso, Joaquim. Aqui no estado estamos nos aproximando ainda mais de toda dessa organização. Como o Brasil, o Estado tem uma característica natural e econômica também bastante interessante nessa nova economia verde. Uma primeira localização, depois você tem um porto, qualquer produto que sai do Estado tem uma pegada de carbono menor do que os outros produtos que eu tenho que trazer do interior do Brasil. Então, tudo que você consegue fazer de forma mais eficiente, e aí você está falando um pouco de logística, a representação do porto aqui é importante, então criar uma rota verde com menos emissão para o mundo, para os produtos saírem daqui, começar talvez ter algum tipo de combustível para os navios, um combustível sustentável, com menor impacto, de repente ser um polo que puxa esse tema é super interessante. E toda a economia e toda a agricultura que tem aqui na região, você vê a proteção da biodiversidade, é só andar pelo estado que você vê como o estado cuida das suas nascentes, como ele cuida dos seus rios, como ele cuida da parte de vegetação nativa. Eu tive a oportunidade de quando o governo visitar o estado e voar o estado aqui, todo o litoral dele, inclusive o interior, e ver exatamente a potência verde e como é bonito esse estado e como ele cuida bem da natureza. Então, além de cuidar da natureza, ele ter uma economia ligada ao sistema é bastante importante. Eu acho que o estado tem toda a oportunidade de aproveitar essa revolução verde, esses investimentos que vêm para o Brasil e com certeza virão para o estado. Que bom. Até quando a gente recebe aqui, né, inclusive representantes da iniciativa privada, né, da indústria do Espírito Santo, acho que é unânime, todas elas falam em relação a ter essa preocupação do seu médio e maior porte. Então tem uma preocupação, mas só que a gente vê que isso também vai lá para o pequeno e micro, né, empreendedor, desde as suas pequenas escolhas, como foi até o exemplo aqui que Joaquim trouxe no primeiro bloco para a gente. Eu queria até que você fizesse agora um comparativo, Joaquim, porque muita gente, igual você até falou no primeiro bloco, numa breve passagem, sobre a questão ESG. Essa sigla tem muita coisa ligada, claro, a essa área verde da economia também. Mas falar de negócio verde não necessariamente está falando de ESG ou aplicação dele, é isso? A Vivens traz um conteúdo além do ESG, porque o ESG são regras, né, que você tem que cumprir essas regras para reportar elas ao mercado, especialmente, né? Isso vem um pouco do mercado financeiro, Sim. que pede regras de reporte em relação ao environment, que é o meio ambiente, ao S, que é o social, e o G, que é governança. Então, você reporta como uma empresa de capital aberto ou que tem algum tipo de financiamento, que os bancos também solicitam, esses indicadores. A gente vai muito além, porque eu acho que eu não quero reportar simplesmente os dados. Eu quero mostrar que eu consigo atingir uma meta aproveitando essa nova economia verde, aproveitando para trazer valor ao meu produto. Então ele sai dessa caixa ESG e vai além e vai atingir toda a empresa. Como eu comentei, você vai estar falando isso com um contador, que vai ser um responsável no futuro. A partir do ano que vem, você vai ter que reportar essas regras e ter esse tema ambiental. Um contador tem que conhecer como trazer esse tema para reportar, mas ao mesmo tempo ele tem que saber que ele pode ter uma visão diferente desse tema e um conhecimento diferente. Não apenas reportar dados, mas participar da estratégia da empresa para trazer esse conceito de economia verde, de economia ambiental positiva. Engenheiros a mesma coisa. Imagina um engenheiro que vai começar a reportar relatórios de emissão de gás de efeito estufa, todos esses relatórios ambientais, um engenheiro vai poder reportar, ele tem tecnicamente ele tem que conhecer do tema, e a escola vai dar essa oportunidade aos engenheiros
enxergar essa visão positiva e depois aprender tecnicamente como aplicar isso, ele pode ser o responsável por esse tema ambiental dentro de uma empresa. E ele não precisa ser um engenheiro ambiental, ele pode ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico. Eu acho que tem aí uma capacidade de trazer conhecimento complementar às carreiras e às profissões. Então a ideia da Vivens Business School é trazer esse conhecimento complementar a toda equipe, a toda empresa, claro, começando pelas lideranças, mas isso você disseminando por todo o time que trabalha com qualquer área. Toda área vai ter alguma coisa, toda área vai ter algo a fazer melhor em relação à eficiência ambiental. Então eu acho que se todo mundo pensar na mesma direção, desmistificando um pouco o tema, saindo um pouco o tema só da sigla do ESG e partindo para a economia verde, uma visão ambiental positiva será todo o diferencial do seu negócio no futuro. Que bom. Por isso que a Vivens tem essa ampliação mais potente ainda, além do que a gente já entendeu aí pelo ESG. Bem, e aqui no Espírito Santo, esse conteúdo é trabalhado sim, aqui bem próximo de nós, através de uma parceria da Vivens com a UVV, essa grande instituição de ensino superior do Brasil, tá? Uma das maiores do Brasil, capixaba, e tem essa parceria com a Vivens, né, Joaquim? A UVV é fantástica, o UVV Line lá, a gente é parceiro. O Zé Luiz Dantas sabe muito de educação, está junto com a gente nesse projeto. Ele que traz todo esse tema de educação para dentro da Vivens Business School como sócio, e a gente tem uma oportunidade junto com ele de disseminar isso, porque ele é um craque em educação, e especialmente educação de qualidade. Então ele exige um nível de qualidade das nossas aulas. As nossas aulas são aulas super interativas, é uma escola totalmente digital. Então a gente aproveita para trazer uma interatividade com conteúdo e certificação. Então você tem a oportunidade de fazer um curso com a gente, você vai ter um diploma assinado pelo ministro Paulo Guedes e eu, mas com conteúdo único, com conteúdo diferente, num nível de qualidade, no mesmo nível de qualidade que a UVV traz aos seus alunos, a gente traz na Vivens Business School. Que bom. E tem até uma questão aí do formato, até acho que você podia explicar para a gente, porque não é nada daquilo que a gente pode pensar num MBA, né, num formato ali muito tradicionalzão, né, até justamente nisso foi disruptiva, né, a atuação da Vivens, Joaquim? Eu acho que, claro, quem sou eu para falar de educação, tendo o Zé Luiz Dantas como sócio. Mas eu acho que Paulo Guedes, Zé Luiz e eu, a gente entendeu que hoje o executivo, um aluno, ele quer algo mais rápido, ele quer algo que seja mais dinâmico. Então a gente fez um primeiro módulo que chama Green Expert, que você tem um conteúdo de 16 horas e eu posso ver ele no meu celular, eu tenho um aplicativo, eu baixo no meu celular, eu tenho uma interatividade com esse conteúdo, uma interatividade flexível, porque eu estou podendo ver ele offline a qualquer momento. E no final do curso você tem uma mentoria com um dos professores do nosso time para igualar esse conhecimento, tirar dúvidas e trazer você para dentro do hub, o hub da Vivens, que é um hub de uma escola de negócios que pensa o tema verde de forma positiva. E para a gente aproveitar o tempo que nós temos, claro, né, Joaquim Leite, eu falei, foi ministro do Meio Ambiente, até para trazer a sua palavra sobre o que vem ainda de discussão forte, né, Joaquim? Porque se a gente pensar, mercado do carbono, né, tudo isso que você acabou de citando, claro, dentro dessa atuação da Vivens. Então, temas como mercados internacionais que foram totalmente rearranjados, né, nos últimos meses por causa até da questão da presidência dos Estados Unidos, enfim, tudo isso está englobado dentro de algum jeito nesses pontos agora tão sensíveis. E pela sua experiência que teve até agora, o que então a nossa audiência precisa também acompanhar de perto? Vamos falar então um pouco de compromisso global. O mundo inteiro tem vários compromissos em relação a temas ambientais, tem o compromisso de carbono, como você bem citou, tem o compromisso da biodiversidade, de poluição do ar, de poluição da água, de proteção dos mares. O mundo inteiro tem compromissos, os países têm compromissos, são 194 países. Eu tive a oportunidade de ser chefe da delegação brasileira durante 2 conferências do clima. E uma delas a gente criou o mercado de carbono. A gente destravou o mercado de carbono, foi em Glasgow, e que daí está começando a virar uma oportunidade do Brasil. O Brasil tem uma oportunidade provavelmente de vender aí 25% dos créditos de carbono que o mundo precisa para compensar as suas emissões, especialmente fora do Brasil, né? O Brasil é responsável por menos de 3% das emissões. Então nós temos que gerar crédito e transformar esse mercado em um mercado
positivo para as empresas. E também nós temos um curso específico de mercado de carbono dentro da Vives Business School, porque é um desafio, né? Você não sabe se você vai pagar ou se vai ganhar. Você não sabe se isso vai ser um passivo para você ou eu vou gerar um crédito ou uma receita adicional num projeto. Então, esse mercado de carbono é um desafio mesmo, ele é super complexo, mas nós transformamos complexidade em oportunidade. Então, você entender um pouco dele, você pode sim desenvolver projetos que hoje são inviáveis, mas que você colocando uma receita adicional de carbono, ele pode ser viável e ser disruptivo, inovador. Então, a gente entende aí que nós temos uma oportunidade nesse tema global, que é o mercado de carbono. O segundo é, claro, os acordos normalmente são multilaterais. São todos os países, por consenso, por maioria ali, tentando fazer com que a gente dê uma direção para as políticas globais ambientais. Com essa nova geopolítica tarifária, o Brasil deve se colocar como um país amigo, como um país próximo, como um país confiável como fornecedor e como um país verde. Então, se a gente colocar globalmente esses 4 componentes, e hoje eu acho que o componente mais importante é ser um país confiável. Bem, acho que nós temos uma manhã de muita atualização aqui, né, com esse conteúdo compartilhado pelo Joaquim Leite, que aproveitou então essa passagem pelo Espírito Santo, passando também pelo nosso Em Destaque aí, também pela sua audiência. Saímos agora muito mais engrandecidos, inclusive, dessa conversa, mas como você viu aí, inclusive, os endereços para achar também os contatos da Vivens aqui no Espírito Santo e, claro, de todo o conteúdo deles. Joaquim, muito obrigado pela presença aqui com a gente, viu? Obrigado a você. Que bom, e que volte sempre, tá? Obrigado. Obrigado a você também pelo acompanhamento conosco, tenha um excelente dia e volte no nosso próximo Em Destaque também. Até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.